No vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma modificação bem fácil de fazer nesses pneus da marca WL Toys para quem tem o automodelo, né, que utiliza essas rodas, que é esse automodelo aí, WL Toys escala 1/12. Quem já tem sabe que essas rodas aqui elas são beadlock, né? E o interessante dessas rodas é que dá para fazer essa modificação de colocar ar nos pneus. Originalmente ela vem com uma espuma, que nesse daqui eu já fiz a modificação. Aí originalmente ela vem com espuma, né, que são duas espumas, que são desses dois pneus que eu já modifiquei, né? Aí essa espuma é justamente para evitar do pneu ficar sofrendo com o peso, a borracha do pneu ficar sofrendo com o peso do automodelo, que ela pode acabar rachando. Então é por isso que tem essa espuma, o automodelo bater em alguma quina, evitar de cortar ou danificar, né? Então eu vi essa possibilidade de fazer a modificação e nesse vídeo eu vou estar explicando e mostrando como é que é feita, né? Perceba aqui, ó, não faz nenhum barulho. Vou abrir aqui agora esse outro conjunto aqui para mostrar. Aqui, ó, eles ainda estão original. Perceba que o barulho que sai de um furo que ele tem aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar, provavelmente não, mas dá para ouvir o barulho. E esse daqui, ó, não tem nenhum barulho porque ele tá com ar no pneu e eu tampei o furo para evitar do ar sair. E nesse caso aqui, esse furo ele é necessário para poder o pneu inflar novamente. Se não tiver o furo no pneu, ele pode se deformar e não conseguir voltar, porque vai criar um vácuo. Por isso que os fabricantes colocam esse furo proposital para a borracha conseguir voltar para o estado original. Eu vou estar abrindo aqui esse pneu para mostrar como é por dentro, como é feita a modificação. Aí removendo essa primeira tampa, vamos remover essa de cá também. Aí removendo aqui esse outro, a gente já tem acesso a remover a borracha. Primeiro removendo a parte maior aqui, a parte de trás, já que a outra é menor, ela vai sair facilmente. Aqui eu percebo que por ser um conjunto de plástico, né, ele já sai essa peça por inteiro. Então essa modificação para esse conjunto de pneu ou qualquer outro pneu que tenha essa mesma construção vai seguir a mesma forma de modificar, né? Perceba que aqui ele vem com a espuma original. Aí aqui nessa modificação não vou estar utilizando a espuma, eu vou remover. Mas é interessante, quem for fazer essa modificação, deixe guardado a espuma, porque pode vir a precisar para um outro automodelo, ou de repente, se quiser voltar a colocar espuma, é bom deixar guardado. Aí a modificação principal que vai ser feita vai ser na jante. Então, o que vai ser necessário para modificar nessa jante aqui? Vai ser necessário vocês terem uma cola desse tipo aqui, cola de silicone. Não tem uma marca específica, mas ela tem que ser dessa consistência de um silicone emborrachado. Não pode ser uma cola que ela é líquida. Aí, tendo uma cola dessa, é bem simples a modificação. Aí, utilizando esse próprio bico que já vem com a cola, é somente colocar um pouco de cola aqui nesse furo e deixar ele ultrapassar um pouco, para ele ficar como se fosse o bico de um pneu de carro mesmo, né? Deixar ele passando um pouco aqui. Vou tentar mostrar aqui. Percebam que ele passou ao redor do furo. Colocar bastante cola
né, aderir aqui. Aí depois de colocar a cola, vai ficar dessa maneira, né? Tem que deixar uma espécie de cone, né? Porque dessa forma aqui, quando a cola secar, né, depois que montar o pneu, a cola secar, ela vai criar uma espécie eh, de válvula. Ela vai criar como se fosse uma espécie de válvula. Ela tem como o mesmo princípio aquelas bolas de encher, né, umas bolas de brinquedo de borracha, né? Eu tenho até aqui uma válvula que eu tirei dessas bolas de brinquedo, né? Quando você corta e remove essa válvula, que o que queremos ela vai estar dentro desse conjunto. Aí o que queremos é essa válvula daqui. Essa válvula é uma válvula de silicone, né? Ela é bem flexível, bem maleável e ela é encontrada em qualquer dessas bolas de brinquedo, né? Essas bolas infantil. As bolas de couro, ela usa uma válvula diferente, uma válvula maior. Nesse caso, para ficar algo mais profissional, se você quiser fazer, pode ser feito também de utilizar essa válvula. Aí aqui, depois de concluído, vai ficar dessa forma. Tem que ser deixado uma espécie de cone, né? Aqui como se fosse um montezinho de cola. Aí, depois de ter feito isso, deixa secando e faz isso nas quatro jantes. Aí depois de esperar secar um pouco da cola, que ela fique já seca, que não esteja saindo mais, grudando mais na mão, né? Aí depois de pronto, somente passa um pouco de cola aqui, né? Aí o que é que vai ser feito aqui também? Para evitar realmente do ar sair, é interessante tá passando mais um pouco de cola aqui, uma camada não exagerada, uma camada fina, né? Por isso que é bom utilizar o próprio bico da cola, que ele vai deixar uma dosagem o mais próximo possível. Aí depois de ter espalhado cola por toda essa cavidade daqui, na frente e na parte de trás, aí vamos montar, né? Na montagem é bem simples, né? Primeiro vem a parte menor aqui pela parte de trás, lembrando de limpar bem o pneu para evitar que não tenha nenhum tipo de areia. Aí colocando aqui a parte menor primeiro, né? Primeiro vamos colocar dessa forma. Aí depois de colocar no lugar, a gente vem aqui com a chave, apertando um pouco os cantos para a borracha do pneu ir se aderindo, a borracha do pneu ir se aderindo à cola. Por isso que é importante colocar a cola e em seguida colocar o pneu para a cola ela ir, ó, se moldando. Porque o pneu ele tem que ficar 100% encaixado naquela cavidade. Aqui ele já conseguiu já, ó, aderir. Depois de fazer em um lado, é só virar e fazer no outro lado também. Aí depois de colocar, é só vir e parafusar novamente o suporte. Aí depois de finalizado, vai ficar assim, né? Aí perceba que depois dele já pronto, né? Não ficou nenhum excesso para fora aqui, né? A roda ficou original, não dá nem para ver nenhum tipo de cola, né? Justamente essa cola silicone é ideal para fazer esse tipo de serviço, né? Aí perceba que aqui ela já tem uma certa resistência, não faz mais o barulho que estava fazendo antes, né? Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar, como dá para ver aqui, ó, nessa parte daqui, ficou a pontinha da cola, que justamente a gente vai com o auxílio de uma seringa, né? Nesse caso aqui, para encher, vai ser feito através de uma seringa. Essa seringa aqui é uma seringa de 20 ml, eu já fiz o teste nesse pneu aqui, foi o suficiente, 20 ml no caso aqui, o tamanho dessa seringa. É interessante tomar bastante cuidado com a agulha para não ultrapassar, chegar ao ponto de furar, né? Quem quiser pode até cortar um pedaço da agulha com alicate mesmo, né? Ou até mesmo comprar uma agulha um pouco menor, né? Aí na hora de encher, é bem simples. Eu vou estar até mostrando aqui, nesse daqui que ainda está vazio, eu já fiz a modificação, é importante encher só depois de estar completamente seca, né? A cola por volta de umas 4 horas de relógio, né? Vai fazendo isso em cada roda, quando for ver, as primeiras já vai estar pronta, né? Já vai estar pronta. Aí nesse caso aqui, essa ela está pronta, ela está sem ar nenhum aqui dentro,
ela tá do jeito que eu montei. Quando a gente monta sem ar, ela fica de uma forma que é interessante para o crawler. Quem, quem tem automodelo crawler sabe que quanto mais maleável for o pneu, mais ele vai aderir no terreno, né? Se ele estiver muito rígido, né, nesse caso, se for encher, né, e deixar ele muito rígido, ele não vai ter muita aderência, né? E também não é aconselhável, com essa modificação, encher muito, porque esse pneu aqui, ele não foi feito para isso, para trabalhar com ar, né? Porém, ele dá para fazer essa modificação, mas respeitando o limite dele. Por isso que eu estou falando de estar utilizando uma seringa de até 20 ml, não ultrapassar isso, ou até mesmo querer colocar, injetar 2 vezes ar, né, no pneu. Mas aí nesse caso, para encher aqui com a seringa completamente esticada aqui, né, que ela vai puxar o máximo de ar possível, né, é só chegar aqui até o final, aí vai inserir a ponta da agulha na pontinha aqui da cola que a gente passou, né, que é no furo. Ele vai servir como uma espécie de bico, né? É claro, tomando cuidado para não furar o pneu. Aí aqui, ó, depois de colocar a ponta da seringa no bico, perceba aqui que ele ainda tá vazio, né? Deixa eu até puxar aqui o êmbolo, ó. Tá completamente vazio. Ó. Aí eu vou tentar ver se na câmera vai dar para mostrar ele inflando. Como essa quantidade de ar aqui não é muito, né? A diferença aqui vai ser pouca, mas já vai dar para perceber pela parte de cal. Inicialmente tem uma certa resistência, porque é um pouco difícil do ar passar pela ponta da seringa, né? À medida que a gente vai apertando aqui, ó, já percebe uma certa resistência. Depois é só puxar a seringa, que a própria borracha, né, no caso a cola que a gente colocou, ela vai fechar o furo, né, ela vai se contrair. Aí agora tá pronto, né? Que os dois ficaram com a mesma medida de ar, né? Justamente por ser utilizado uma referência da mesma agulha com 20 ml, aí foi o suficiente para deixar ele cheio. Eu vou fazer até o teste na água para vocês verem que não vaza. Aqui é um ainda que tá original, né? Aí dá para ver um pouco da diferença que fica. Na câmera não sei se dá para perceber, mas ele dá uma certa... Aqui, eu percebo que aqui ele tá quadrado, né? E aqui ele fica de uma certa forma arredondada. Primeiro quem vai ter contato com o solo, essa parte aqui central do pneu. Então, com o peso do automodelo, ele vai compensar, ele vai igualar. Quando o pneu ele tá principalmente sem a espuma, que nesse caso ele vem com espuma, que é para fazer, como eu expliquei, fazer a borracha voltar novamente quando ela recebe um certo peso. Aí quando recebe o peso ele é original do automodelo, a tendência na parte de baixo do cravo do pneu é fazer isso aqui, é deformar. Então essa deformação perde o contato, ainda mais para quem está precisando de aderência. Então, dessa forma, com o pneu cheio de ar, ele vai corrigir, sem contar que para absorver impacto é melhor. Ó, tentar demonstrar aqui com ar, sem ar. Nesse caso ele pula menos, né? Aí nesse caso ele pula menos. Aqui é o pneu, como eu falei, que ainda estou esperando secar para depois encher, mas ele tá já sem espuma e só mesmo esperando secar. Aqui, ó. Perceba que pula bem mais, né? Aí essa modificação é bem interessante para quem quiser fazer para deixar o mais realista possível o seu automodelo. E para quem se perguntar se é possível fazer nenhum pneu que não seja beadlock, a roda, né? Que são essas rodas que são parafusadas, é possível sim, né? Esse pneu aqui, eu fiz essa modificação, ele como ele é um pouco mais aberto, dá para ver aqui, ó. Eu coloquei a cola aqui, nesse caso aqui, dessa jante, a única limitação que ela vai ter é que ela não vai suportar a mesma quantidade de ar que esse pneu beadlock vai suportar, porque no beadlock, essa trava aqui, ela pressiona o pneu contra a jante, então ela mantém o pneu preso. Se a gente encher aqui, ele vai inflar, mas a borda do pneu, a borda, né, do pneu, ela não vai sair, não vai descolar. No caso
dessa jante comum que é colada, né, apesar dessa cola que foi utilizada mesmo aqui, né, que foi utilizada aqui, foi utilizada aqui ao redor, ela não tem força o suficiente para manter essa roda presa no lugar. Então, se encher demais, o pneu, ele vai... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no vídeo. Um lado dele fica um pouco mais ressaltado aqui. É pouca coisa, como se quisesse a qualquer momento sair. Tô apertando e não tá saindo bolha. Virar aqui, provavelmente, se sair alguma bolha, porque às vezes fica nesse canto aqui. Aí aqui, ó, apertando, ó, não sai nenhum tipo de bolha. Ainda mais na válvula que foi feita. Mostrei, ó. Fica bem firme. É claro que aqui é pouca pressão que tem, né? E um ponto positivo dessa alteração é que não vai entrar água para dentro do pneu, né? O chato também desses pneus, quando ele tá com a espuma ainda original, ó o barulho. Aí, nesse caso aqui, devido ao furo, se entrar na água aqui, ela vai puxar água e o pneu vai ficar cheio de água aqui dentro, que é chato desses modelos. Bem, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Futuramente eu vou estar mostrando na prática, utilizando esses pneus, né? Principalmente nesse automodelo eu comprei eles para utilizar nessa MN 128, né? Justamente para o crawler, para usar na parte de lama e tudo mais. Aí fica até um design diferente, né? Esse verde assim, com esse prateado. Aí quem quiser ver mais conteúdos como esse, né? É só estar acompanhando aí os vídeos no canal. Vou estar trazendo outros vídeos mais completos com esses modelos de pneu aqui, que são pneus de aro normais, que não são beadlock no caso, né? São colados. Aí quem tiver interesse em estar acompanhando, se inscreve aí no canal, né? Que aí sempre que tiver vídeo vocês vão estar por dentro aí com antecipação. E até a próxima.